telespectadores estavam bons ou não de perdão. Vamos ver? Coloca aí na tela para saber se a turma está perdoando ou não. E aí, Jana, foi um bom resultado? Acho que sim, né? 60%. Sim, foi bom. Mas se tem dificuldade, disse que tem dificuldade de perdoar. Não é facilidade, tá com dificuldade de perdoar. Tá. Então, foi preocupante. É verdade. Tá. Você tem pena. Desculpa, Desirê, você tem razão. Tu achou que eu tinha perguntado se eles perdoavam. Se eles perdoavam, tá certo. Então, 60% tem dificuldade. Tá difícil, né? O que acontece? Quando alguém nos faz alguma coisa, a gente viu que tem algumas emoções envolvidas. Então, tristeza, frustração e raiva. São, no mínimo, essas 3 emoções envolvidas. E depois vem o medo de acontecer novamente. Então, a gente percebe muitas vezes quando alguém se relaciona e acaba o relacionamento e a pessoa diz assim, não, eu tô com medo, não quero mais saber de relação, né? Então, aí são algumas emoções, no mínimo, que a gente consegue ver do envolvimento. Então, vale a gente entender que lidar com a emoção é difícil porque a gente não escolhe. A gente escolhe comportamento. Por isso que eu disse que o perdão é deliberado, é uma decisão, é uma escolha. Então, você não vai escolher tua emoção, mas você vai escolher teu comportamento. A Selma participou com a gente pelo WhatsApp. Beijo, Selma. Boa tarde, Desica e Jana. Eu perdoo depois de um bom tempo, pois eu também erro. Mas na hora eu fico pé da vida querendo esganar a pessoa. Normal, Todo Selma. Mundo, eu também. Não tem nada demais, né? Tu também é assim, claro Jana? Que sim, olha, né? minha gente, se Jana aí, né, assim, uma mulher que sabe lidar com comportamentos, sim, é normal. Quando ela fala eu fico com raiva, né? Eu também fico com raiva. Eu só não posso pegar a pessoa e esganar. Não pode, infelizmente não pode. Isso é o comportamento. O que é que eu faço? Eu posso esperar, dar um tempo, sair daquela situação, avaliar todas as circunstâncias, também, deixar minha raiva baixar e depois ir conversar com a pessoa para entender o que aconteceu. Então, isso, na minha sensação, eu não consigo dar conta, mas o meu comportamento, sim. Então, sabe aquela história do contar até 10? Super vale na hora que tá todo mundo ali escalado borbulhando, na raiva, né, sabe? E também, Jana, numa situação como essa, né, que ela falou, dá vontade de esganar. Imagina, assim, toda situação que a gente tivesse ali com esses sentimentos, a flor da pele, a gente, ao invés de conversar ou se calar, é o que eu sempre digo, é melhor calar, não falar, porque nesses momentos também que a gente fala coisas que depois que fala não tem mais como voltar atrás, né, Jana? Aí até diz, não, eu não pensava isso sobre você, pensava. Porém, tem coisas que a gente pensa e deixa guardadinho no coração da gente, porque se a pessoa sabe que você está pensando aquilo num momento de raiva, que é o pior momento para você colocar, né, algumas palavras, pronto, acabou-se, né, Jana? É verdade. Então, aquela história dos 10 minutos e sai, espera. 10 segundinhos. 10 segundinhos, contar até 10, beber uma água, sair daquela situação, pedir para conversar depois, dizer que aquilo não tá bom naquele minuto para conversar, acho que vale super a pena. Por quê? Porque a raiva vai baixar, é como se a gente tivesse um copo e a gente mexe. Quando a gente para ali, que tiver umas folhinhas coloridas, ali decanta, né, Desirê? Sim. E aí, o que é que aconteceu? A tua emoção baixou, você vai pensar racionalmente. Isso, não porque com a emoção. Quando a gente tá com raiva, a gente é límbico, então a gente não consegue pensar, a gente só responde e vai respondendo para ferir o outro. Gostei dessa daqui, ó, que ela não se identificou, mas disse o seguinte, e quando a gente perdoa a pessoa, mas aí ela quer botar a culpa do que fez pra gente? Nesse caso, foi uma traição. Será que aconteceu com ela, ou com ela, né? Ou com ele também, que disse o seguinte, eu lhe traí porque você não me dava atenção, eu lhe traí porque você não queria ter relação sexual comigo. Será que é nesse sentido que ela quer dizer? Pode ser, e aí a gente entende que é uma prática que acontece muito e que as mulheres, elas sentem sempre culpadas, mas veja só, não explica, foi o comportamento do outro, ele decidiu se comportar daquele jeito. A gente estava falando, né, sobre a emoção. Vamos entender que até a pessoa pode se sentir atraída por outro, mas decidir trair é comportamento. Então, você não teve culpa alguma. Algumas coisas podem até explicar, né? O casamento estava longo, era ruim, era demorado, sei lá, rotina, mas culpa, não. Tem um aqui que eu achei bem curiosa. Há 19 anos, 2 pessoas fizeram mal ao meu filho e não consigo falar com essas pessoas e também tenho muita mágoa. Queria conseguir perdoar. Não desejo nenhum mal, mas não quero nem ver.
A gente falou um pouquinho disso no começo, né? Eu entendo que você, quando fala disso em relação a não querer ver, também é uma escolha. Se você consegue, não tem mais essa sensação de raiva ou de ódio quando pensa nessas pessoas, eu não sei se você precisa estar com essas pessoas, já que ela fez mal e que o objetivo é proteger tua família. Então, você pode escolher não estar. Agora, se você ainda tem as mesmas sensações, você pode trabalhar para liberar isso. Como é que a gente pode fazer? Vai esgotando esse assunto, busca uma terapia, né, para falar sobre isso, para te ajudar, e eu acho que vai te ajudar bastante. A Amanda Araújo, obrigada, Amanda, por sua participação. Quando eu não perdoo, eu convivo com um sentimento pesado que me faz mal. Mas quando eu dou meu perdão, eu me livro de um peso desnecessário e cumpro o que Jesus pediu. Vamos perdoar para ser perdoados. Nesse caso dela também, né, Jana, entra aí a questão da religião, né? Então também é importante nesse sentido também, né? A Amanda trouxe a fé, né? E aí a fé, independente de qual seja ela, ela é benéfica. Então, ela ajuda muitas pessoas. A psicologia não pode explicar a fé porque é sobrenatural, mas entende que muita gente delega algumas questões em relação à fé e aquilo ajuda bastante. Então, tá tudo bem. Jana, e pra gente encerrar, tem outras perguntas chegando, mas eu queria finalizar com aquela pergunta que eu te lancei. Sim. Eu acho que quando eu não sou mãe, então todo mundo sabe, eu sempre digo assim, mas como filha, às vezes a gente fica com algumas mágoas com relação ao nosso pai, à nossa mãe, que às vezes fizeram algo pra gente e a gente fica, será que eles sabem que isso magoa a gente? Que às vezes a gente tem tanto respeito pelo pai ou pela mãe, ou muitas vezes até medo de conversar, porque não é um hábito da família, né? Conversar entre si, falar o que... Porque tem gente que é assim, que não pode nem falar o que está incomodando, que não existe esse hábito, né? Isso. E talvez eles nem saibam que de alguma forma tenha ferido os filhos. Isso. Então, o que você diria, assim, para pais e filhos que talvez não consigam se resolver ou que tenham mágoas e não conseguem ter uma relação bacana, que você poderia falar, Jana? Desirê, repensando nisso, eu vou trazer o exemplo de Will Smith, né, que a gente viu aí que ele saiu da racionalidade e na ocasião do Oscar ele foi lá e foi agressivo com a pessoa, né? Isso tem muito no livro dele, no livro que ele escreveu em parceria com um escritor americano, ele dizendo que na casa dele ele viu o pai agredir a mãe até ela desmaiar. Então, a gente percebe que comportamentos, eles são aprendidos. Então, ele ou ficava passivo, porque ele era muito pequeno, ou se resolvia com agressão. Então, ele trouxe isso naquele momento para a vida e era de forma inconsciente, foi gatilho emocional. Então, veja como foi impactante para a vida da criança e para a vida de uma pessoa adulta, né? Então, a gente tem essa questão do estereótipo do que é papel de pai e papel de mãe, mas nem sempre o papai ou a mamãe vai cumprir aquele papel. Então, a gente precisa entender isso. A gente vê aí padrastos, pais, madrastas, mães, convivem dentro de casa e terminam que eles não têm essa expectativa ou não cumprem. Aí a gente precisa avaliar como vai lidar com isso, porque é comportamento e é humano como qualquer outra pessoa normal. Então talvez, né, como no início da nossa conversa, o perdão não vai melhorar a sua vida financeira, mas vai resolver muitas coisas, muitos bloqueios, né? Sim. Então é como Janaína falou aqui, várias coisas importantes, e entre elas, faça a sua parte e leve para sua vida se for bom para você. Se continuar sendo ruim, só se afasta, perdoa e segue bem, né? Isso, Jana? Protege, né? Isso. Aí. Muito bem. @JanaínaGFW é o Instagram de Janaína, você vai lá, confere tudo que tem, que só tem conteúdo bom, todo dia, toda semana, e toda semana aqui na segunda-feira ela faz um resuminho do que é falado aqui no programa. Jana, obrigada, viu? Um beijo. Boa semana para você. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta